Está dando certo? Oi? Tá. Boa noite, pessoas. É uma alegria estar aqui no Kardec. Vou confessar uma coisa, eu tinha muito medo do Kardec. Segunda vez que eu venho aqui. A primeira, quando me convidaram, eu falei, gente, vocês estão doidos? Eu vou falar lá? Olha esse pessoal. Quem sou eu? Aí, a gente se propõe a trabalhar com Jesus. Você vai recusar? Falei, bom, vamos lá, né? E eu me deparei aqui com um ambiente tão gostoso, com amigos que não estavam para criticar. A gente estava para pensar junto, refletir junto. Então essa é a segunda vez que eu venho e vou contar para vocês. É uma alegria grande retornar. Agradeço o convite, agradeço a lembrança e a confiança. Querida. Quando Jesus se preparava para iniciar a sua tarefa de divulgação da Boa Nova, ele estava passando por onde João Batista batizava as pessoas. E João Batista, quando viu Jesus passando, falou assim: eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai nos libertar dos pecados. E 2 discípulos, ouvindo João Batista entregar a Jesus aquele título de sumo sacerdote, esses 2 discípulos o seguiram. Jesus, então, vendo que os discípulos o seguiram, virou para eles e perguntou: que buscais? Que buscais? No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, pegando este trechinho desta pergunta de Jesus aos discípulos, ele abre a perspectiva para o nosso entendimento de busca. De busca. Chegamos a um templo religioso e viemos buscar Jesus. Viemos em busca de algo. E Jesus nos encontra na porta, perguntando: qual a sua perspectiva do que você veio buscar aqui? O que é que você espera encontrar? Qual a sua expectativa de doar? Então, esse é o tema que iremos pensar essa noite. No capítulo 22 do livro Caminho, Verdade e Vida, onde Emmanuel trabalha este tema, o título do capítulo é esse: que buscais? E ele desenvolve em torno dessa passagem de Jesus, que diz: e Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Isso está em João, capítulo 1, versículo 38. E o Emmanuel comenta: a vida em si
É conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Onde tem um relógio? Tem algum aqui para eu me basear? Eu lembrava que tinha ali. Obrigada, Soraya, obrigada. Para não me perder. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos. Vamos parar um pouquinho. Vamos refletir. A vida é um conjunto divino de experiências. O Emmanuel abre o capítulo divinizando as experiências. Nós não estamos numa escola de passatempo. As ocorrências da nossa vida não acontecem de maneira desligada, de maneira eventual. Elas estão relacionadas a uma origem, a uma causa e a uma sequência. Então, esse é o fluxo do aprendizado. Nós estamos na escola, sentamos na carteira e recebemos o material. Muitas vezes o material é de difícil aprendizado. Muitas vezes o material desafia as nossas possibilidades de compreensão e de resistência. O material nosso são as lutas, os desafios e as dores do caminho. Mas formam um conjunto de experiências divinas. Divinas. Nem sempre estamos atentos e vigilantes a elas. Gosto de lembrar, quando eu penso nisso, da Alcione, do livro Renúncia de Emmanuel. Alcione era um gigante espiritual. Ela já não estava mais na Terra. Ela já tinha vencido todos os desafios deste planeta. Estava em outro planeta. Estava em Sírios. E quis retornar à Terra por amor. E aquele gigante espiritual não fez grandes missões, não desenvolveu grandes missões. Ela não veio como uma grande atuante do movimento espírita. Ela não subiu na tribuna e fez uma pregação. Aquele gigante, isso é para nós que estamos aprendendo. Isso é para nós que ainda precisamos desse material didático. A Alcione passou desconhecida, omissa, quietinha, humilde, cuidando da mãezinha, depois cuidando de uma outra pessoa adoentada. Depois, quando ela encontrou assim, falou assim, bom, ninguém mais precisa, olha a capacidade de doação, ninguém mais precisa de mim aqui à volta, então eu vou me doar num convento. Foi para um convento e ficou ali quietinha, se doando.
Então, olha que grandeza de ação espiritual. E as nossas ações pequenas denotam o que viemos aprender, como nos relacionamos, nós devemos nos relacionar com essas pequenas relações que mantemos na nossa vida. Por exemplo, a gente tem um colega de trabalho que a gente não gosta muito, e seria um bom estímulo para desenvolver a paciência, a compreensão, a tolerância. E invigilantemente, o que a gente faz? Não gosto dele, então vou ficar longe. Nos afastamos de quem nos oferece uma resistência. Então, cadê o conjunto de experiência divina? Pois bem, acumulamos então dentro do nosso íntimo, dentro do nosso psiquismo, algumas contaminações. Não gosto de fulano, então não vou naquele lugar. Não gosto de ciclano, então vou falar umas boas para ele. Não gosto de Beltrano, então, e reunião de família? Não gosto do cunhado. Não faço encontro de família. Essas são as nossas experiências divinas. Como nos relacionamos? Acumulando toxina. Chegamos num estado onde não preenche. O vazio íntimo nos invade. Aí a gente se volta para Jesus. Meu Jesus, dai-me paz. Preciso encontrar tranquilidade. Me ajuda a dormir melhor. Estou infeliz, angustiado, padeço dores físicas, que aí somatiza. Aí chegamos ao templo religioso e Jesus nos espera na porta. Fala, meu querido, venha. E o que você veio aqui? Venha, venha. Agora, olha para dentro. O que é que você veio buscar? A paz? Não cuideis que eu vim trazer a paz. Eu não vim trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Jesus. Então, o que a gente veio buscar? A paz pronta? Não a encontraremos. Não a encontraremos facilmente. Encontraremos o caminho. Encontraremos a possibilidade da aquisição através do esforço, através de algo que você vai voltar para dentro e devolver para fora. Então eu volto para dentro uma percepção de mim, da minha vida, dos meus relacionamentos. Compreendo, amplio, edifico e agora devolvo. Isso então chama transformação, reforma íntima. Que se dá assim, só de saber. Então eu tenho a reforma íntima para fazer. Saber que eu tenho que fazer já é a reforma pronta. Comprar um livro é saber o que está dentro?
Ó, adquirir um livro. Humberto de Campos fala isso. Muitas vezes, invigilantemente, passamos pela existência com um bom livro nas mãos, sem conhecer e aplicar o seu conteúdo. Que fazer, então? Pegamos o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, Saulo antes, grande perseguidor, implacável, perseguidor dos cristãos, conhece Jesus a caminho de Damasco. Conhece Jesus e quando de joelho vislumbra o mestre e vê aquela entidade mais iluminada que o sol do meio-dia e reconhece já uma grandeza espiritual, uma divindade ali. E ele então, na hora, Senhor, quem tu és? E Jesus responde, eu sou aquele que você foi perseguir. Eu sou Jesus, o Nazareno. Aí Paulo, eu estava errado. Eu perseguia quem o seguia. E olha, o líder dos que eu perseguia. Eu estava errado. Eu estava errado. Na hora, ali, caído no chão, porque ele cai do camelo, com a visão. Caído no chão ali. Na hora ele se entrega a Jesus. Só que ele se entrega a Jesus já não mais como uma entrega das suas viciações. Porque ele podia falar assim, o senhor é Jesus? Então, agora eu vou segui-lo, eu estou contigo. Eu vou ser do seu time. O posicionamento que ele se entrega para Jesus é de servo. Mestre, que queres que eu faça? Aí vem novamente Emmanuel, num capítulo do livro Segue-me, e num capítulo que chama Que farei? Com referência a essa passagem de Paulo. No deserto, a caminho de Damasco. Isso está em Atos 22, 10. E Paulo pergunta, que farei? E Emmanuel comenta, a pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. Eis a nossa resposta. Na necessidade da busca, Jesus não vem com um pacote de paz para te entregar, mas ele vem com um pacote de material didático. E aí, a gente recebendo o pacote do material que nos cabe, se entrega a ele. E se coloca na posição de quem vai fazer. Na posição de quem agora vai atuar com o esforço mínimo possível. Senhor, que farei eu? Eu já estou contigo. Que farei eu agora?
Porque eu estou numa viciação de sentimento. Eu estou aqui querendo receber. E vim buscar. Então, o que eu faço agora, meu Jesus? É a pergunta, gente, que tantas vezes, quantas vezes você já não se fez essa pergunta? O que é que eu faço, meu Jesus? Porque muitas vezes está tão difícil que a gente pensa em desistir. Que a gente diz, não vou dar conta. E Emmanuel vem ao nosso encontro, fortalecendo-nos os ânimos e as possibilidades através do entendimento. O grande trabalhador da revelação, o grande trabalhador é aquele que veio em busca. Não é o missionário. Porque o missionário não precisa atuar nessa grandeza. O missionário, como Alcione, já está lá quietinha, no fundo do quintal, cuidando da mãezinha acamada. Nós é que precisamos encontrar a paz pela luta. A espada simbólica. A luta constante. A luta para vencer a nossa limitação, a nossa ignorância, a nossa pequenez. Estendendo as possibilidades e compreendendo a mensagem. Arregimentando possibilidades para a ação. Então, o grande trabalhador, sabe quem é? Eu e você. Porque é também o grande necessitado. É também quem padece grandes problemas e veio em busca. Esse é o grande trabalhador. Porque nós não viemos para a seara do mestre para cruzar os braços e esperar a paz chegar. O grande trabalhador não pede transferência da terra para o céu. E nem descamba para sugestões de favoritismo ao seu círculo pessoal. Porque a gente fala assim, mestre, eu tenho muita fé e eu estou contigo. Então, me coloca aí na sua esfera mais próxima. O grande trabalhador não pede favoritismo. Doído isso, não? Não roga isenção de responsabilidade. Nem foge ao dever da luta. Não roga isenção de responsabilidade. Meu Jesus, se o Senhor me colocou essa vida dura pela qual eu atravesso nesta existência, eu entendo. Eu não sei, mas eu entendo que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então, ao invés de padecer na revolta, eu vou me levantar e vou à luta. Porque eu não fugirei às minhas responsabilidades. Não fugirei ao dever da minha luta. Dever. Coloca a nossa luta como dever. Olha como os verbos marcantes são sempre de ação. Que farei, o dever a cumprir. Olha as missões do aprendiz. Que farei, disse ele a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. A pergunta é,
Você já compreendeu o impositivo do esforço que lhe compete? Ou nós estamos entrando pelas portas dos templos religiosos, pelas portas da doutrina espírita, buscando receber. E o mestre determina que o companheiro se levante. Olha outro verbo interessante. Se levante. Levanta-te, anda. Como disse Jesus ao aleijado. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor. Ah, então eu vim receber a sementeira? Não! Eu vim receber o germe para plantar. Sementeira é plantação, não é colheita. Você tem que plantar. Você veio comer o pão, mas Jesus nos oferece a enxada. Filho, prepara a terra do seu coração. Porque sem o preparo da terra do seu coração, você não chega à sementeira. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem a tua permanência na estagnação espiritual. Olha que arrebatador isso. Se a gente não sua, se a gente não entra na lei do esforço, nós estamos estacionados. Espiritualmente falando, estacionamos. Procuremos o Senhor com o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos. Vou ler de novo. É bonito demais isso. Procuremos com o Senhor o serviço. Não busquemos no Senhor a solução final. Jesus é o caminho, a verdade e a vida plena. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. O próprio Jesus exemplificou, ele ensinou e exemplificou a nossa caminhada dolorosa, mas ascensional. E para encerrar, tem uma história de Humberto de Campos no livro Pontos e Contos, que chama As Portas Celestes. Um grupo de fiéis religiosos de diferentes crenças na Terra desencarnaram e chegaram do lado de lá. E sem compreender muito, porque eles tinham tanta fé. E estavam num lugar escuro, cheio de gemidos, se sentindo mal e questionando: cadê as
portas do céu. Para quem tem fé, para os puros de coração. Cadê? Neste sentimento, conta Humberto de Campos, que eles passaram da surpresa à revolta, da revolta à queixa, da queixa ao sofrimento construtivo e do sofrimento construtivo à prece. Lembra André Luiz, né? Lembra os 8 anos de André Luiz no umbral? Quando eles chegaram à prece, já sofridos e tendo padecido, na hora apareceu um emissário para este grupo. E o emissário, então, sendo recebido por eles, fala: até que enfim vocês chegaram, né? A gente já estava aqui, poxa, vocês não vinham? E o anjo celeste falou assim: vossas súplicas foram ouvidas. Que desejais? E um deles falou: anjo celeste, pois não vês? Estamos exaustos, vencidos. Nós que fomos crentes fervorosos no mundo. Onde se encontra o Redentor que não nos salva? O príncipe da luz que nos deixa em plena treva? Que desejamos? Nada mais que o prêmio da luta. O preposto do Cristo, contudo, manteve-se imperturbável e considerou: a justiça divina nunca falhou no universo. Mas nós sofremos, replicou o interlocutor, e certamente somos vítimas de algum esquecimento que esperamos seja reparado. De alguém aí comeu bronha, porque eu não devia estar aqui. Falando isso para o anjo. E o ministro de Jesus voltou a dizer: vejamos, respondei-me em sã consciência, quando encarnados, amastes a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma e entendimento? Em parênteses, eles pensaram, e a natureza da resposta instintiva seria sim. E eles pensam, se estivéssemos na terra, essa resposta seria sim. Mas a luz do emissário penetrava-lhes o âmago do ser. Decorrido um instante de pesada expectação, imagina o conflito, né? Eu acho que sim, mas será? O que é que a minha consciência me diz? Então, essa pesada expectação informaram todos a um só tempo: não. O anjo continua: considerastes os interesses do próximo como se vos pertencessem? Novo momento de luta íntima e nova resposta sincera: não. Negaste a personalidade egoística? Suportaste vossa cruz e seguiste o mestre? Não. Colocaste a vontade divina acima de vossos desejos? Não. Fizeste brilhar em vós na terra a luz que o céu vos conferiu? Não. Auxiliastes vosso próximo, vossos inimigos, é igual, né? Mas aqui está inimigos. Auxiliastes vossos inimigos, orastes pelos que vos perseguiram?
ministrastes o bem aos que vos caluniaram e dilaceraram? Não. Cada não é um choque dentro, porque é o nosso não também. Só que a gente ainda está aqui. Dá tempo ainda. Perdoastes 70 vezes 7? Não. Fostes fiéis ao Pai até o fim? Não. Venceste os dragões da discórdia e da vaidade? Se fosse atual, se fosse hoje, você já entrou em briga pelo WhatsApp? Você já participou de briga de grupo de WhatsApp? E a nossa resposta seria sim, muitas. Então, não venci os dragões da discórdia e da vaidade. Carregastes as cargas uns dos outros? Não. O mensageiro fixou o benevolente gesto com as mãos e perguntou: se em 10 das lições do Divino Mestre não aprendeste nenhuma, com que direito invocais o seu nome? Acreditais, porventura, que ele nos tenha ensinado algo em vão? É como se perguntasse assim é como se Jesus nos dirigisse a palavra e perguntasse: você veio em busca da paz que você não semeou? Com que direito? Acaso não lembra que há 2000 anos eu exemplifiquei como encontrar a paz? Os infortunados, então, puseram-se a chorar. Que será de nós? E o mensageiro rematou com serenidade. Já estou acabando. Diariamente, milhões de almas humanas abandonam a carne e tornam a ela, no aprendizado da verdadeira vida. Quem morre no mundo grosseiro perde apenas a forma efêmera. O que importa no plano espiritual não é o interromper ou o recomeçar, e sim a iluminação duradoura para a vida imortal. Aprendiz algum tem o direito de invocar a presença do Mestre antes de atender às lições anteriormente indicadas. Voltai e aprendei. Não existe outro caminho para... Essa palavra agora arrepia a alma do cristão. Não existe outro caminho para a distração voluntária. A distração voluntária. Queridos, quem já sabe, já está no dever da ação. Se você já buscou a Jesus na intimidade do seu coração, já lhe compete uma ação coerente com essa busca. Do contrário, estaremos buscando o nome de Jesus em vão. Estaremos vivenciando uma fé por dentro e não por fora. E o apostolado de Jesus nos coloca no campo da prática. Se você já sabe alguma coisa,
não te compete se distrair, porque essa distração pode lhe ser fatal. Leandro Carnal, um historiador que não é espírita, mas é um tremendo orador que tem trazido bastante movimento ao aculturamento contemporâneo. Ele diz assim: mudar é difícil, não mudar é fatal. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer área da sua vida. Mudar é difícil. Se adequar a cada situação de trabalho, familiar, social, de mundo. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Encerramos, então, a nossa humilde preleçãozinha, o nosso bate-papo com essa entonação. Que buscai? E respondemos: que farei? Que farei? Quero ser leal ao meu sacrifício. Quero ser leal à sementeira. Quero caminhar contigo, Jesus, não como quem veio receber sem merecer, mas como quem veio aprender para plantar. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de vocês.